Agora que nós já vimos um exemplo do LSD Radix Sort e eu tentei elaborar com vocês a ideia, né, de como ele vai abordar o problema, vamos ver uma implementação detalhada, um código aqui detalhado de um List Significative Digit Radix Sort que ordena strings. Conceitualmente, ordenar uma string, ordenar um inteiro grande dividido em dígitos é a mesma coisa, mas tem uns detalhes técnicos diferentes. Então, o primeiro que a gente vai ver é aplicar essa ideia para um conjunto de dados que tem chaves de um mesmo tamanho. Tá? Todas as strings ali vão ter o mesmo comprimento. Tem essa restrição para esse algoritmo funcionar bem, pelo menos para essa versão que a gente está vendo. Então, vamos lá. Para entender o próximo algoritmo, começar enunciando o significado de algumas variáveis aqui. Né? Então, no algoritmo a seguir, W é o comprimento em dígitos, né? Então vai ser comprimento em dígitos de cada chave. Tá? Pensa em Wzão referente na palavra em inglês word. Né? Então, a ideia nossa aqui é que é o comprimento de cada chave, de cada palavra lá que está identificando um elemento do meu conjunto. R vai ser o universo de valores que cada dígito pode assumir. É aquele intervalo, é o mesmo significado do R no caso do counting sort que a gente viu. E que, inclusive, vocês fiquem atentos que vocês vão ver surgir um counting sort aqui no meio desse algoritmo. E destacar para vocês que como a gente está pensando que cada chave é uma cadeia de caracteres, é uma string ali, e que cada dígito é um caractere, portanto tem 8 bytes, nós vamos ter que R é menor do que 256, que é o maior valor que a gente pode representar usando um byte. Eu coloquei menor do que 256, podia pôr menor ou igual aqui, mas o ponto é que não necessariamente o nosso intervalo de caracteres vai usar todas as representações que sua codificação binária permite. Talvez sim, talvez não. Né? Nosso alfabeto tem muito menos do que isso. Por exemplo, mesmo que eu coloque ali alguns caracteres especiais. E só para destacar, porque é sempre bom o computador estar ligado nesse jeito de fazer as contas ali de número de bits que eu uso para representar algo e o número de representações que eu posso ter, a ideia por trás dessa frase é que ela vem do fato de que um byte, que vai ser o tamanho do nosso caractere, do nosso dígito aqui, tem 8 bits, quer dizer, 8 posições que podem ser 0 ou 1. Com isso, o número de possibilidades vai ser 2 elevado a 8, porque cada uma delas pode estar ligada ou desligada, pode ser 0 ou 1. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que vai dar 256 possibilidades, no caso, possibilidades de valores para o nosso caractere assumir. Tá legal, então o R está restrito a ser menor ou igual a 256 por conta dessa restrição do que um caractere pode representar, do que um byte pode representar. W vai ser o comprimento e vamos lá para a parte inicial do código. A próxima página que vai ter o laço principal, onde a coisa realmente acontece. Mas vamos inicializar aqui, né? Então a gente tem aqui, como eu falei para vocês, ordenação digital é um outro nome que a gente dá para esse tipo de ordenação por partes, ordenação dígito a dígito, e no caso eu estou usando esse nome para essa função. Então o que a gente vai receber? A gente vai receber um vetor V aqui, que é um apontador de bytes. É nesse vetor que eu vou ter as minhas chaves. Cada posição desse vetor vai ter uma string. Né? Esse vetor tem n posições ali, onde n está passado aqui para mim, e cada posição dele vai ter uma string, uma chave, com W caracteres. Eu tenho que ordenar esses carinhas aí. Aqui tem alguns auxiliares, né? O R setado igual a 256, já foi argumentado o porquê. Esses auxiliares a gente vai ver para que serve. Um auxiliar particularmente importante é o AUX, que vai ser o nosso vetorzinho auxiliar. O counting sort, se vocês lembrarem, não ordena em place. Como a gente vai usar ele aqui dentro? Vou precisar dessa memória auxiliar, que está sendo alocada aqui, inclusive. E eu vou ter também o ocorre pred, que guarda para a gente aqui o número de ocorrências do predecessor. Até aqui está parecendo muito um counting sort. Vai ter muita semelhança mesmo, porque ele está sendo usado como método interno. Mas vamos começar a ver as diferenças. Então, esse laço aqui, externo, é o laço principal do nosso Radix Sort, da nossa ordenação digital, da nossa ordenação por partes. Como é o List Significative Digit Radix Sort, ele vai da direita para a esquerda, o meu dígito aqui, essa variável dígito que indica qual dígito que eu estou olhando, é um inteiro positivo, ele vai me dizer o índice do dígito que eu estou olhando, ele começa em W-1. Muito importante isso, né? Se cada palavra é uma string que tem W caracteres, como os vetores, né, e as strings são vetores de caracteres,
em C começam em 0, o dígito mais à direita é o W menos 1. Né? Depois tem o W menos 2, W menos 3, assim por diante até chegar no 0. Tá? Assim eu tenho meus W dígitos. Por isso que eu estou sempre diminuindo aqui. Lembra aquela ideia que a gente viu no exemplo? Eu ordeno um dígito por vez, indo do menos significativo para o mais. Então, começando mais à direita, dígito igual a W menos 1, e ele vai diminuindo, eu paro quando eu tiver ordenado pelo dígito 0. Né? Não faz sentido ordenar por dígito negativo, né? Por isso esse critério de parada aqui. Tá legal. Feito isso, eu já adianto para vocês, aqui dentro, eu já mostro onde termina, vai ser basicamente o counting sort. Mas a gente vai aprender alguma coisa vendo o que muda. Né? Porque vai ter uma diferença entre o que essa nossa counting sort implementado aqui dentro considera uma chave e o que ele considera o elemento. Isso é importante. Tá? Porque lembra que a gente vai ordenar com relação a um dígito por vez. Então, a chave para ele vai ser uma coisa, o elemento vai ser o todo. A chave vai ser só o dígito da vez, o elemento vai ser o todo. Vamos ver como que isso acontece. Então, vamos lá passar. Eu vou passar mais rápido aqui, porque a gente já teve uma aula inteira vendo o counting sort com detalhes. Aqui é só uma adaptação dele, mas ainda assim a gente pode relembrar brevemente os passos principais. Né? Eu começo aqui zerando o vetor ocorre_pred, né, que vai guardar para mim o número de ocorrências do predecessor de valor. Né? Ali eu vou para todos os valores possíveis, né? Eu ando em todos os valores possíveis aqui do R. E isso é muito importante, isso que limita aquela questão de assim, olha, não pode ser um R tão grande, né? Porque senão só aqui eu já perdi minha eficiência, se o R for muito grande, com relação ao número de elementos totais. O próximo laço já não é só zerar, ele vai fazer algo a mais. Ele vai percorrer ali todos os elementos, ele vai de 0 até n-1, percorrer todos os elementos do meu vetor. O valor dele, que é a chave daquele elemento, vai ser o dígito. Lembra que nesse laço interno eu estou olhando para um dígito por vez. Então a chave que eu estou considerando não é a chave inteira, é só aquele dígito. Por isso essa expressão aqui, olha só. Eu estou pegando VI, o iésimo elemento do vetor, e estou pegando o valor daquele dígito. Sendo o dígito esse valorzinho que varia de W-1 até 0 ali uma vez por laço. Então eu estou olhando para o dígito corrente e coloco na posição valor mais 1 do meu vetor de ocorrência predecessor, uma marcação mais igual a 1. Lá eu incremento, ele tinha começado em 0, né? Dizendo o quê? Dizendo que aquele valor ocorre. Por detalhes técnicos, que a gente explorou claramente, né, com bastante cuidado na última aula, eu estou colocando na posição valor mais 1. É só para poder economizar um vetor auxiliar, a gente já falou sobre isso. O importante é olhar para essa frase. Eu até deixei o comentário para ajudar a gente a lembrar. Olha, depois que ele faz esse segundo for interno aqui, ele o que vai acontecer? Na posição ocorre_pred valor, nós temos o número de ocorrências de valor menos 1. Valor menos 1 porque eu estava guardando no índice valor mais 1 ali as ocorrências que eu encontrava. Então, tem esse detalhezinho técnico, mas o importante é, conceitualmente, nesse momento eu sei quantas ocorrências cada uma das chaves, do dígito que eu estou olhando das chaves, acontece. Eu sei quantas vezes cada um ocorre. Daí eu faço o próximo laço aqui, para quê? Para ir acumulando a ocorrência dos valores anteriores, para que depois desse laço eu tenha o número de ocorrências dos predecessores. Eu não quero o número de ocorrências do valor, eu quero que na posição ocorre_pred valor eu tenha o número de ocorrências dos predecessores. Esse é o ponto um pouco mais confuso que tem, que eu não vou detalhar aqui, me perdoem, porque ele realmente é o ponto importante de vocês verem na aula de counting sort. Tá? Por que isso aqui funciona. Mas por hora eu só vou acreditar que isso funciona. Então eu vou até deixar aqui, ó, detalhes na aula anterior, que a gente falou só de counting sort. Tá legal. O importante, se vocês não lembrarem os detalhes, não tem problema. Vocês podem voltar lá depois. Mas acreditem em mim para fazer sentido o algoritmo que a gente está discutindo. Passou desse ponto, a gente tem em ocorre_pred, na posição valor, o número de ocorrências do predecessor. E daí, a gente vai, nesse laço aqui, nesse lacinho aqui no próximo for, colocar os elementos no lugar correto. Olhem a diferença aqui. O valor que eu pego, né, passando por todos os elementos de i igual a 0 até n aqui, o valor que eu pego é VI dígito, né, assim como lá em cima. Por que eu pego VI dígito? Porque essa é a chave que eu estou considerando, que foi com esses índices que eu preenchi o meu vetorzinho valor, que eu marquei ali no meu vetorzinho ocorre_pred, perdão, o número de ocorrências dos predecessores. É só olhando para o dígito corrente daquela chave.
Mas quando eu vou copiar, eu copio o VI inteiro. Eu copio toda a chave. Então, eu olho para o dígito como sendo quem me diz ali o número de ocorrências de cada um daqueles valores, porque eu estou olhando para um pedaço da chave por vez, mas eu copio o valor inteiro. Isso aqui é diferente do que a gente viu na aula anterior, quando eu não estava pensando que a chave tinha partes, né? Então não tinha por que isso ser diferente. E daí o que eu estou fazendo aqui, só para lembrar vocês, eu pego o valor ali da minha chave do elemento corrente, vou olhar em ocorre pré de valor aqui dentro, onde que ele deve estar. Porque o ocorre pré de valor tem justamente o número de predecessores, então ele me indica onde que esse cara deve entrar, né? Para estar ordenado, ele tem que entrar depois de todos os predecessores dele. E é isso que acontece, eu coloco na posição do AUX, indicada por ocorre pré de valor, o VI. Eu copio ele lá. Como pode ter repetição, eu incremento o ocorre pré de valor logo em seguida. Porque daí se tiver uma outra cópia desse elemento, um outro elemento diferente, que tenha a mesma chave, ou mais especificamente o mesmo dígito corrente da chave atual, eu coloco na posição correta. Tá bom? De novo, tá meio confuso porque eu estou tentando dar a lembrança para vocês, puxar pela memória de vocês, sem entrar em todos os detalhes, afinal essa é uma aula de Radix Sort, não de Counting. Né? Mas legal, feito isso, o AUX está ordenado. Daí basta eu copiar de volta. Esse último fora aqui, eu só estou copiando de volta do AUX para o vetor original. Quando eu termino esse laço, eu ordenei em relação ao dígito corrente, ao dígito, né? O nome da variável é dígito em si. Só no final eu libero os vetores auxiliares, eu vou usar eles em todas as iterações do laço externo, então só no final que eu libero ele.